Iniciada normalmente entre o final da adolescência e a vida adulta, a compulsão sexual vai além das inúmeras relações em um curto espaço de tempo. Ela é diagnosticada também pela dificuldade que a pessoa tem em se concentrar em atividades do dia a dia, quando não consegue pensar em outra coisa que não seja realizar as suas fantasias sexuais. Emmanuel diz através de Chico que o sexo é a alegria de viver. Mas a gente sabe que quando se faz uma coisa descontroladamente, passa a não ser alegria, passa a ser infelicidade ou tristeza. Eu já estava saindo com o garoto de programa todos os dias, 2, 3, 4 vezes. Teve um dia que eu saí 6 vezes com o garoto de programa, num sábado, de manhã à noite. E até que o dinheiro acabou e eu comecei a passar mal por falta de sexo, tá? E quase desmaiei no serviço por falta de sexo. Fui vendendo as coisas que eu tinha para poder conseguir dinheiro para sexo. Médicos afirmam que, além do constrangimento, a doença também causa danos físicos e psicológicos, como queda de imunidade, DSTs, depressão e pode chegar até a morte por inanição ou infecções não tratadas. Ela passa a ter uma dificuldade extrema em se estabelecer relações interpessoais significativas, né? Ou relações de intimidade com as outras pessoas, né? De maneira que as relações elas vão ficando cada vez mais restritas ao prazer sexual. E à noite, quando eu saía com a garota de programa, na hora de ir embora, eu queria um troféu, praticamente, eu posso dizer assim, como se fosse um souvenir dela. E eu pedia para elas se esfregarem as partes íntimas no meu corpo para ficar com o cheiro dela. Mesmo agindo compulsivamente, ainda não se considerava doente. Eu fui procurar ajuda porque já não tinha outra alternativa. Mas na época eu queria continuar na compulsão, que eu achava que era uma coisa normal. Não tinha noção de que era uma dependência destrutiva na minha vida. Nós vivemos na era do orgasmo, então tudo tem que te dar prazer, 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 né? E isso está trazendo até um efeito rebote. Então você tem hoje uma busca intensa por estimuladores da libido, né? E aos 20 anos eu conheci a que seria a futura mãe do meu filho, né? Eu tinha 20 e ela 31. Eu me lembro que a gente chegou a fazer no início 20 vezes ao dia, chegando de manhã à noite, às vezes acordar de madrugada e fazer sexo também. Depois que meu filho nasceu, ela já não queria mais sexo comigo. Aí em breve nós separamos, depois de 6 anos e 4 meses de relacionamento. A origem da compulsão de Fabiano pode estar na sua infância. Quando tinha apenas 3 anos, ele foi abusado por sua babá. Ela me dava banho e depois do banho ela fazia sexo comigo. E a partir dali, desse abuso, eu passei acredito que ali houve um interesse por sexo que acabou me consumindo por uma vida inteira. Às vezes a criatura traz de outras vidas esta fraqueza, até uma fraqueza mental da busca do sexo, desenfreado, mas ela vem para reajustar. Não vem para continuar na encarnação a mesma vida que teve noutra. Mas o vício em sexo pode revelar outros problemas. Uma pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP apontou que 72% dos pacientes avaliados com compulsão sexual possuíam outro tipo de morbidade psiquiátrica associada, como transtornos de humor ou de agressividade. Eu não conseguia mais nem ler um livro, não conseguia nem trabalhar direito, sentia dores no corpo por falta de sexo. E a minha vida era uma perturbação mental total, não só mental como física também. É mais frequente em homem ou em mulher? É mais frequente em homem, né? Alguns estudos norte-americanos mostram que mais ou menos 3 a 6% dos homens norte-americanos possuem critérios que a gente pode chamar de compulsão sexual. Algumas celebridades já foram internadas para se recuperar no vício em sexo, como é o caso do ator Michael Douglas e do golfista Tiger Woods, que atribuíram à compulsão sexual o fato de terem sido infiéis no casamento. A pessoa se desconfiar, né, que está gastando mais tempo do que o necessário
para obtenção do prazer sexual, ou está gastando bens materiais, ou está tendo qualquer tipo de prejuízo, né, se desconfiar que qualquer um desses sintomas relacionados ao impulso sexual excessivo apareça, que procure rapidamente um profissional da área. Em 1986, a Universidade Federal de São Paulo criou o PROAD, Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes. E desde 1994, possui um departamento especial para tratamento de compulsões sexuais e outras dependências não químicas. Atendemos por mês uma média de 700 consultas por mês. E o que, em geral, a gente tem de 100 a 150 pacientes sendo acompanhados constantemente lá. A gente trabalha dentro de um modelo de uma equipe multidisciplinar, com médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. Os chamados jogadores patológicos geralmente começam com uma partida de baralho em casa. Para dar mais emoção, apostam pequenas quantias em dinheiro, mas com o passar do tempo, esse valor aumenta e quando se dão conta, estão extremamente endividados. O jogador contumaz, ele causa muito problema para ele, principalmente para os entornos. E por quê? Porque ele não sabe quando parar, né? A gente vê isso muito hoje em indivíduos que desviam dinheiro público. Tá? Tipo, a gente fala, nossa, mas o cara não se contentou com 5 milhões, por que ele pegou mais 20, mais 30? É uma compulsão, né? A dependência por jogos, conhecida também como ludomania, está longe de ser associada com desvio de caráter. Esta dependência deve ser encarada com os mesmos parâmetros de qualquer outra doença. E nas mesas de jogo, nos cassinos, nas roletas, o vampirismo prolifera. O desencarnado se alimentando do prazer de ganhar, de ter, de ser. No Livro dos Espíritos, na questão 264, encontramos talvez uma das razões do vício de acordo com o Espiritismo. O que orienta o espírito na escolha das provas por que pretende passar? Ele escolhe as que podem servir-lhe como expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo progredir mais rapidamente. Alguns podem impor-se uma vida de misérias e de privações para tentar suportá-la com coragem. Outros, por meio das tentações proporcionadas pela fortuna e pelo poder, bem mais perigosos pelo abuso e o mau emprego que lhes poderão dar e pelas más paixões que possam desenvolver. Outros, enfim, querem provar-se pelas lutas que têm a travar no contato com o vício. Você está na escola, você estuda e tem sempre a sua prova. Na verdade, Deus permite que as provas venham para fortalecimento espiritual em tudo, né? Disse a Jesus, misericórdia quero e não justiça. Porque se fosse por justiça, nós teríamos uma punição muito grande quando voltássemos. Mas por misericórdia, nós reencarnamos com essa tendência ao vício para o reajuste. E quando práticas de lazer e de descontração também se tornam um vício? Quem diria que simples objetos assim poderiam trazer grandes problemas psicológicos? Igor tem 17 anos e fala abertamente que é um viciado por games. Costuma jogar online ou com os amigos mais de 10 horas por dia. Para vocês terem uma noção dessa paixão do Igor pelo videogame, por jogos online, agora são quase 11 horas da manhã de um sábado e o Igor está reunido desde ontem, às 7 horas da manhã, ou seja, são mais de 24 horas jogando. Como é que faz? E o sono? Você não tem que esperar, a gente precisa jogar, é difícil reunir todo mundo assim, aí a gente tem que aproveitar, né? Ele já repetiu 3 anos no colégio por conta do seu vício, mas mesmo assim acha que tudo está sob controle. Aí quando eu ia pra escola, eu achava que eu era um tempo que eu tava perdendo pra ser melhor do que o outro pessoal, entendeu? Porque eu tava entre os 10 primeiros, eu queria ser o primeiro. Aí eu chegava na porta da escola, olhava pro meu amigo e, não, vou pra casa. Aí eu falava, mano,
não faz isso, vamos entrar só pra pegar presença mesmo. Aí ele falava, não dá, eu preciso jogar. Aí ele voltava a maioria das vezes. Não acho que eu preciso de ajuda, né? O dia que eu quiser parar, eu acho que eu consigo. Mas até lá eu ainda não quero. Como o movimento é compulsivo e muitas pessoas não sabem que isso pode vir de uma doença, eles não percebem que problemas que eles têm na vida têm a ver com esse comportamento. Esse não perceber de maneira inconsciente é o que nós chamamos de negação. Só foi eu dizer a olho, mano. Morreu? Morri. Leve, mano. Ele tá meio irritado assim porque ele acabou de perder 248 para 256. Perdeu 8 levels. E para conquistar cada level vai mais ou menos 3 horas. O meio de comunicação, ele também usa de vampirismo para induzir as massas a do que ele precisa. Ele precisa automaticamente de ganho. Então, neste ganho, não há meias medidas. Tem as cidades gratuitas que você pode caçar e tal, mas tem as cidades VIP que são bem melhores para caçar, tem missões VIP que você precisa pagar. Quanto que você gastou? Chegou a gastar? Já perdi a conta. Por mês são uns R$80 nesse jogo. O mundo imaginário ele é muito mais poderoso do que a gente imagina. É engraçado dizer isso, mas a imaginação ela é muito mais material, ou, vamos dizer assim, o nosso pensamento ainda é matéria. E quando você utiliza a imaginação, você só está moldando num mundo paralelo coisas que daqui a pouco vão se concretizar mais cedo ou mais tarde, não exatamente talvez como você pensou, imaginou, mas vai acabar acontecendo. Como que você se sente quando está jogando? Como se estivesse em outro mundo, né? Você se sente o personagem. Aí, só você mata os bichos, você corre, depende do jogo que você voa. É melhor do que a vida real, né? Nenhum jogo eletrônico foi para que a criança não converse com os pais, se feche no quarto, não estude, passe as horas do dia viciado no aparelho. Mas também os pais podem ajudar a pôr disciplina, né, para essa criança. Pelo menos está dentro de casa, melhor do que na rua, né? Mas preocupa ainda esse excesso de jogo? Preocupa. Mas aí, agora eu não sei, né? O que a gente faz, se a gente tira de vez, que já estão tudo grandão também, né? Como é a sua relação com a família? Tem festinha de família, vai em churrasco? Quando eu resolvo aparecer por algum motivo, o pessoal, você saiu da toca, essas coisas, mas geralmente eu não saio. O pessoal convida e eu não vou pra festa e coisa do tipo. Os amigos, assim, tem alguns da época que eu não jogava, sabe? Da época da escola e tal. Mas eu vou me afastando cada vez mais porque eu fico jogando. Aí eu me junto com o pessoal que joga mesmo. E no próximo bloco, a união das religiões e da ciência na recuperação de dependentes. Não saia daí!